seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse suplá em crochê. O meu suplá tem 42 centímetros de diâmetro e eu utilizei 150 metros de fio barroco Max Color número 6. Eu confeccionei duas peças e por isso eu utilizei para esse aqui, olha, a cor 4156, que é a cor cenoura. E nesse outro eu utilizei a cor 5073, que é a cor petróleo. Eu utilizei também agulha para crochê 3,5 mm, essa aqui é a Soft Touch da Círculo, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Na descrição do vídeo eu deixei a lista completa de materiais e o passo a passo está bem detalhado, mas se você encontrar alguma dificuldade é só deixar um comentário que eu ajudo você. Eu espero que você goste do vídeo, se gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo anel mágico, mas você pode fazer uma argola com 4 ou 5 correntes que dá certo também. Para fazer o anel mágico é super fácil, vou deixar aqui uma sobra de fio, segurar com 3 dedos e dar uma volta completa. A próxima volta eu vou só posicionar ela no dedo para trabalhar e vou deixar ela mais próxima do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, vou pegar esse fio que eu deixei mais próximo do punho, que é o fio que vem do novelo. Vou puxar esse fio e fazer uma laçada na agulha. Agora, por cima da primeira volta, eu vou buscar novamente o fio que vem do novelo e vou passar dentro dessa laçada para prender aqui, olha, formando então o anel mágico, desse jeito. Depois de prender aqui com ponto baixo, eu vou fazer 2 correntes para dar altura do primeiro ponto alto e uma corrente para deixar de espaço. Se você tem costume de fazer o seu ponto alto com 3 correntes, então inicie aqui com 4 correntes, porque no final precisa ficar sobrando uma de espaço. Vou laçar o fio na agulha e agora dentro do anel mágico eu vou fazer um ponto alto. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, volto dentro do anel mágico e faço ponto alto. Uma corrente de espaço, laço o fio na agulha e faço ponto alto dentro do anel mágico. Se você começar fazendo uma argola com 4 ou 5 correntes, também é do mesmo jeito, é só seguir fazendo os pontos altos dentro da argola. Veja que eu estou fazendo ponto alto sempre com uma corrente de espaço e eu vou completar um total de 12 pontos já contando com essas correntes que formam o primeiro ponto alto. 1, 2, 3, 4 e vou fazer até completar 12, sempre com uma corrente de espaço e ponto alto aqui dentro do anel mágico. Vou fazer aqui para completar os 12 pontos altos e mostro para você como continuar. Já estou completando um total de 12 pontos altos, olha, vou conferir aqui com você. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Agora é só puxar a ponta de fio aqui para fechar esse anel mágico, ele vai juntar todos os pontos. Dessa primeira vez aqui, olha, nem precisa apertar muito e eu vou finalizar com ponto baixíssimo, olha, após o último ponto alto, vou fazer uma corrente de espaço e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente, né? Já que eu fiz 3 para começar, é importante ficar sobrando uma, vou finalizar então na segunda corrente com ponto baixíssimo e agora sim eu posso apertar bem, segurar aqui no centro do anel mágico e puxar a ponta de fio para apertar bem todos os pontos e assim ficar o miolinho bem fechado aqui no início do trabalho. Veja que eu fiz um total de 12 pontos altos e finalizei com ponto baixíssimo. Mas se ao longo aí da confecção o seu trabalho começar a fechar como se fosse um chapéu, você pode fazer esse início com 13 pontos altos e assim ele aumenta um leque a mais e deve resolver o problema. Mas se ele ficar formando ondulação, então você pode diminuir, fazer esse início aqui só com 11 pontos altos. Mas ao longo aqui do trabalho eu vou dar outras dicas que podem ajudar a resolver aí, mesmo você começando exatamente igual, porque a gente sabe que dá diferença nos pontos e isso é absolutamente normal. Eu finalizei com ponto baixíssimo e para começar a segunda volta eu vou fazer 2 correntes. 1, 2. Se você tem costume, pode fazer 3 correntes para dar a altura do ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e vou fazer ponto alto novamente. Ficou assim, olha, 2 pontos altos na direção do primeiro ponto. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo ponto e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, sem fazer corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, voltar no mesmo lugar e fazer mais um ponto alto. Uma corrente de espaço, vou para o próximo ponto alto e vou fazer do mesmo jeito. 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo.
E eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, sempre com uma corrente de espaço e 2 pontos altos em cima de cada um dos pontos que eu fiz na primeira volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da segunda volta e eu estou fazendo 2 pontos altos em cima de cada um dos pontos de base. Esse aqui, olha, já é o último ponto, estou fazendo 2 pontos altos em cima desse ponto também. Para finalizar, faço uma corrente de espaço, deixo ela bem ajustada, não deixo essa corrente muito alongada, senão esse último espaço fica maior que os outros, né? Fica dando diferença aí. Vou deixar a laçada da agulha também bem ajustada e finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente, já que eu fiz apenas 2 para dar a altura do ponto alto. Se você fez 3, então finalize com ponto baixíssimo na direção da terceira corrente. Eu finalizei a segunda volta e veja que cada um dos blocos agora tem 2 pontos altos, mas sempre separado por uma corrente de espaço. Para começar a volta de número 3 é exatamente igual ao anterior, vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, só que o aumento de pontos dessa vez fica no próximo ponto, tá? Então vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto, vou laçar o fio na agulha, voltar no mesmo ponto de base e fazer o segundo ponto alto. Ficou assim, então, o aumento de ponto sempre no último ponto de base. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou para o próximo bloco. O aumento de ponto fica sempre no último ponto alto. No primeiro eu faço somente um ponto. No próximo ponto, que é o último ponto desse bloco, vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Vou desmanchar aqui, refazer esse ponto. Veja só. Uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco. Faço um ponto alto no primeiro. Quando chega no último, eu faço 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço ponto alto. Essa aqui é a volta de número 3, cada um dos blocos então com 3 pontos altos, mas o aumento de pontos sempre no último ponto de base. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, cada um dos blocos então com 3 pontos altos. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da terceira volta, veja que eu fiz exatamente igual, cada um dos blocos com 3 pontos altos e o aumento de ponto, ou seja, os 2 pontos altos juntos, fica sempre na direção do último ponto. Aqui na hora de finalizar também é exatamente igual à volta anterior, vou fazer uma corrente bem ajustada, deixar a laçada bem ajustada na agulha e finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente, já que eu fiz apenas 2 para dar a altura do primeiro ponto alto. Para começar a volta de número 4 e as próximas voltas também são sempre do mesmo jeito, tá? Veja que eu fiz a terceira volta, o aumento de pontos fica sempre no último ponto de base. Eu vou repetir, olha, eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto até chegar no último ponto. Como só temos 3 na volta anterior, eu fiz um ponto alto, o próximo já é o último desse bloco. Então, chegando no último, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço o primeiro ponto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Assim, olha, esse bloco fica com 4 pontos na volta de número 4. Faço uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco e vou seguir com ponto alto até o penúltimo. Esse aqui. Quando chegar no último, eu faço 2 pontos altos. Veja só, ponto alto no primeiro, ponto alto no segundo, que já é o penúltimo. Quando chega no último, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Faço o primeiro, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto em cima desse mesmo ponto. E fica assim, olha, com 4 pontos altos. Vou repetir no próximo. Uma corrente de espaço, vou para o próximo e faço até o penúltimo. Quando chega no último, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou seguir fazendo assim até completar um total de 8 voltas. Veja que eu já estou na volta de número 4 e eu já comecei a repetir, né? Volta de número 4 igual a de número 3, o aumento de pontos sempre no último ponto de base, e assim eu vou seguir repetindo até chegar na volta de número 8. Mas eu vou dar uma dica aqui, olha, se o seu começar a formar ondulação, você começou exatamente igual, formou babado aí no trabalho, você pode corrigir mesmo sem alterar aqui o início, tá? Eu vou fazer aqui uma corrente de espaço e vou mostrar para você que o ponto alto que eu faço, eu deixo sempre a laçada aqui da agulha, olha, essa laçada aqui, sempre bem ajustada antes de cada ponto alto. Se eu deixá-la muito folgada, o meu ponto fica um distante do outro e assim começa a formar ondulação, porque ele fica com mais espaço entre um ponto e outro. Deixa essa laçada bem ajustada, laça o fio na agulha, faça o próximo ponto alto.
e deixa ela bem ajustada na agulha. Assim, olha, os pontos ficam sempre bem próximos um do outro, vai diminuir o espaço aí entre um ponto alto e outro, e vai diminuir as ondulações. Isso vale para qualquer trabalho redondo, tá? Então você pode seguir as mesmas dicas. Veja que só porque eu apertei um pouco mais, esse aqui já ficou menor do que esse aqui, tá vendo? Mas é só para mostrar para você que diminui o espaço. Então, quando está formando ondulação, significa que tem ponto demais ou espaço demais. E se você ajustar um pouco mais essa laçada da agulha, já diminui os espaços, ele já fica com um tamanho menor, tá vendo? No meu, eu não preciso ficar tomando esse cuidado de ficar ajustando, porque a distância que eu faço, o meu ponto já fica legal. Mas se o seu ficar formando ondulação, significa que o seu ponto talvez esteja muito solto, deixando essa laçada aqui, olha, sempre muito longe uma da outra. Eu vou fazer uma aqui com um pouco mais de distância para você ver que o ponto vai ficando bem maior. Veja só que esse espaço aqui, o ponto também fica maior, ele já vai começar a ficar maior do que esse ponto aqui. Como eu disse, essa dica aqui vale para qualquer tipo de trabalho redondo ou oval, e aí você pode aplicar aí nos seus próximos trabalhos também. Mas voltando aqui no assunto do sulplano, então eu vou seguir fazendo a volta de número 4, sempre com aumento de pontos no último ponto de base, tá? Desse jeito aqui, olha. Assim, olha, sempre o aumento de pontos no último ponto de base. Quando eu começar a volta de número 5, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou começar com 2 correntes, quando chegar no último ponto eu faço 2 pontos altos em cima do último ponto. Uma corrente de espaço, vou para o próximo bloco, faço um ponto alto, quando chega no último eu faço 2, tá? E assim esse bloco fica com 5 pontos altos. E como eu disse, eu vou seguir repetindo até completar um total de 8 voltas, e aí eu mostro para você como ficou o meu trabalho e como continuar fazendo ele também. Já estou chegando no final da 8ª volta, fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, o aumento de pontos sempre no último ponto de base, exatamente igual o que eu fiz na 3ª e na 4ª volta. Olha, nos outros pontos somente um ponto alto. Quando chega no último ponto eu faço 2 pontos no mesmo lugar. E para finalizar aqui a 8ª volta também do mesmo jeito, finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente das 2 que eu fiz para começar a volta, e eu tenho aqui um total de 8 voltas prontas. Eu vou mostrar para você que à medida que fica essas 8 voltas, olha, de cada lado aqui, eu tenho um total de 11 centímetros, né? Um total de 8 voltas, 11 centímetros. Então, se eu medir aqui de diâmetro, né, de um lado ao outro, mais ou menos 22 centímetros. O bico de acabamento que eu vou fazer nesse trabalho aumenta uma média de 10 centímetros de cada lado, ou seja, 20 centímetros a mais nesses 22 que eu já tenho aqui. Se você quiser fazer ele maior, é só seguir fazendo mais voltas. Se você quiser o seu suplá menor, é só fazer menos voltas. Eu fiz um total de 8 voltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode fazer com 7, 6, 5 e fica fácil adaptar aqui o bico de acabamento também, tá? Eu fiz com 8 voltas, mas você pode fazer com a quantidade que você quiser. A volta de número 9 eu vou começar também do mesmo jeito, com 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou seguir fazendo ponto alto até o penúltimo ponto de base. Esse início aqui não muda nada, é exatamente igual às voltas que você já fez até aqui, tá? Então vou seguir fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base, até o penúltimo ponto. Esse aqui já é o penúltimo ponto alto, olha. Chegando no último ponto eu vou fazer também do mesmo jeito, 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Só que desta vez eu não vou fazer corrente de espaço, eu vou fazer, olha, um ponto alto nesse espaço de uma corrente sem fazer corrente aqui. Só lacei o fio na agulha e faço um ponto alto aqui nesse espaço de uma corrente que eu tenho entre um bloco e outro. Vou para o próximo bloco, faço do mesmo jeito, ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base. Quando chegar lá no último eu faço aumento de pontos, e quando chegar no espaço de uma corrente eu vou fazer ponto alto e não corrente de espaço. Vou fazer mais esse aqui, olha, para que você veja exatamente. Essa aqui já é a volta de número 9, mas se você decidiu fazer mais voltas, então antes do bico de acabamento você vai fazer essa volta toda com ponto alto. Olha, veja que eu fiz o aumento de pontos no último ponto de base, só que faço um ponto alto aqui no espaço de uma corrente para que essa volta fique toda em ponto alto, toda fechada assim com ponto alto. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Mas como eu disse, essa aqui é a volta de número 9 no meu trabalho. Se eu tivesse decidido fazer ele menor, só com 6 voltas, então a próxima volta é só fazer assim com ponto alto. Se você quiser continuar fazendo mais voltas no seu trabalho também, é só decidir aqui o tamanho
do centro do trabalho e aí, antes de começar o bico de acabamento, fazer essa volta toda em ponto alto. O bico de acabamento, como eu disse, tem 10 centímetros de cada lado, vai aumentar 20 centímetros no trabalho e já é contando com essa volta de ponto alto, tá? Então é importante medir antes dessa volta de ponto alto para já contar o restante do bico de acabamento. Vou fazer essa volta completa, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta de número 9. Nessa volta eu fiz toda com ponto alto, né? Só relembrando aqui, olha, que eu estou fazendo o aumento de pontos sempre no último ponto de cada um dos blocos e estou fazendo ponto alto no espaço de uma corrente. Para finalizar essa volta também é do mesmo jeito, deixo essa laçada bem ajustada e vou fazer ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para começar a volta. Tenho aqui então a volta de número 9 toda com ponto alto. Na próxima volta eu vou começar a fazer as alças para fazer o bico de acabamento. Eu vou mostrar exatamente como fica aqui no meu trabalho e depois eu conto para você como fazer se você fez em uma quantidade de voltas diferente, né? Mesmo se você fez mais ou menos voltas, dá certo fazer o bico de acabamento também. Eu vou começar aqui fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou completar um total de 3 pontos altos nos próximos pontos de base. Como as duas correntes já formam o primeiro ponto, com mais 2 pontos eu já tenho então um bloco com 3 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos, começo no próximo e faço o bloco com 3 pontos altos novamente. 1, 2, 3. Duas correntes de espaço, pulo 2 pontos de base e faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou seguir fazendo assim até o final da volta. Isso porque na volta anterior tem um total de 120 pontos altos. 120 dividido por 5 dá um total de 24, né? Então, olha só, eu estou usando 5 pontos para fazer cada bloco desse, 3 pontos altos e 2 pontos de espaço. Então, 120 dividido por 5 dá uma conta certinha e o total de alças é número par. Aqui o importante é que o total de alças seja número par. Você pode adaptar aí se precisar. Digamos que no seu EI tenha ficado com um total de 121 pontos. Então, significa que se você dividir por 5, fica sobrando um ponto. E para utilizar esse ponto que ficou sobrando é só fazer uma alça com 3 correntes e não com 2, e aí pular 3 pontos e não 2, assim você utiliza o ponto que ficou sobrando. Ou seja, se sobrar um ponto você faz uma alça com uma corrente a mais, se sobrar 2 pontos faça 2 alças, o importante é que no final o total de alças seja número par. O meu aqui, olha, dá uma conta certinha, então eu não preciso fazer adaptação, vou fazer todas as alças com 2 correntes pulando 2 pontos de base, e todos os blocos com 3 pontos altos. Vou seguir fazendo até o final. Quando chegar no final da volta eu mostro para você como ficou exatamente aqui no meu trabalho e mostro para você como continuar fazendo aqui também. Já estou chegando no final da volta, fazendo todos os blocos com 3 pontos altos e com 2 correntes de espaço. Dá certinho aqui no final, olha, fazendo 2 correntes, pula 2 pontos e finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Aqui, olha, é normal ficar repuxando um pouquinho, porque nessa volta não tem aumento de pontos, né? Eu fiz blocos com 3 pontos altos, com 2 correntes pulando 2 pontos, ou seja, eu estou mantendo a quantidade de pontos, por isso ele já repuxa um pouquinho, mas não se preocupe, porque nas próximas voltas ele já se ajeita novamente aqui, olha, colocando numa superfície plana nem fica repuxando tanto, tá? Para começar a próxima volta, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo até chegar no próximo espaço de 2 correntes. Então, eu vou fazer ponto baixíssimo em cima dos pontos altos, no primeiro e no segundo ponto, né, dos 2 que sobraram. E vou fazer ponto baixíssimo na primeira corrente, pegando assim de cima para baixo para não ficar volumoso. E faço ponto baixíssimo aqui também. Agora, eu vou deixar essa laçada um pouquinho mais alongada, para fazer um ponto baixo um pouco mais alongado. Um ponto baixo. E vou fazer 3 correntes. 1, 2, 3. Uma para completar o ponto alto e outras 2 para sobrar aqui de espaço. Se você tem costume de fazer esse ponto ainda mais alongado, pode fazer então 4 correntes aqui no início. Normalmente eu faço só uma corrente para completar o ponto alto e no final você vai ver que ele fica praticamente igual a todos os outros, tá? Então fiz um ponto baixo e 3 correntes. Vou laçar o fio na agulha e vou fazer mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 1, 2. Ficou assim, olha, quando completar a volta eu completo esse leque. Vou fazer uma corrente de espaço,
e vou para a próxima alça. Vou fazer leque com 2 pontos altos, 1, aqui olha, dentro do espaço de 2 correntes, 2, 2 correntes de espaço, volto no mesmo lugar e vou fazer mais 2 pontos altos para completar o leque, 1, 2. Ficou assim, olha, o leque completo então é com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Só esse primeiro que eu vou completar ele quando completar a volta. Entre um leque e outro eu vou fazer uma corrente de espaço. Se o seu ficar repuxando muito, você pode fazer 2 correntes de espaço aqui. Você pode fazer 3 correntes de espaço dentro do leque, tá? E nesse caso começa aqui com 4 correntes mesmo, utilizando somente uma para completar o ponto alto, para ficar sobrando 3, então, dentro do leque, tá? É importante você ir testando aí, porque depende muito de cada um dos pontos. Então eu vou fazer só uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço de 2 correntes e faço o leque novamente. 1, 2. 2 correntes de espaço, volto no mesmo lugar e faço 2 pontos altos. 1, 2. E vou seguir repetindo assim todas as alças, tá? Em todas as alças vou fazer leque com 2 pontos altos, 2 correntes e novamente 2 pontos altos. Entre um leque e outro, olha, nesse espaço aqui eu estou fazendo somente uma corrente de espaço. Vou fazer a volta completa, no final eu mostro para você como finalizar essa volta e começar a próxima também. Já estou chegando no final da volta e antes de fazer o ponto baixíssimo, né, para finalizar eu preciso completar o leque que eu fiz no início. Olha aqui. Eu estou fazendo o leque na última alça. Na alça onde eu comecei a fazer a volta, eu vou fazer aqui então, após esse leque, uma corrente, vou laçar o fio na agulha e eu preciso completar esse leque para que ele fique exatamente igual a todos os outros. Aqui no espaço de 2 correntes eu vou fazer um ponto alto, mas essa primeira fase um pouco mais ajustada, aí eu alongo um pouco mais o fio e completo o ponto alto para ele não ficar muito aberto, diferente dos outros. Deixo essa laçada bem ajustada na agulha e finalizo na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo. Nesse ponto baixo mais alongado, então vou fazer um ponto baixíssimo na próxima corrente. Olha, esse ponto baixo com a corrente fica bem parecido com todos os outros pontos altos. E ficou sobrando aqui então 2 correntes de espaço e esse leque ficou exatamente igual todos os outros. Agora, olha, o trabalho já fica certinho, não fica mais repuxando, tá? Então, pode seguir em frente. Mas como eu disse, se continuar repuxando, você pode fazer 2 correntes de espaço aqui entre um leque e outro para corrigir, tá? Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que tem aqui nesse espaço desse leque, vou deixar essa laçada um pouquinho mais alongada e vou repetir o que eu fiz na volta passada. Vou fazer um ponto baixo mais alongado, uma corrente para completar a altura desse ponto alto e mais 2 correntes para ficar de espaço. Desse jeito, vou laçar o fio na agulha, aqui no mesmo lugar eu vou fazer 2 pontos altos. Veja que eu estou começando exatamente igual à volta anterior. O ponto baixo, as 3 correntes e os 2 pontos altos no mesmo espaço. Mas dessa vez eu vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos aqui desse leque. Então, sem fazer corrente de espaço, vou só laçar o fio na agulha e vou fazer ponto alto em cima dos próximos pontos. 1, 2. Ficou assim, olha. Para passar para o próximo leque, eu vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, e vou prender com ponto baixo no próximo leque, no meio aqui, olha. Vou fazer novamente 2 correntes de espaço e no próximo leque eu vou fazer o leque completo. Vou começar em cima dos pontos altos, fazendo ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, desse jeito. Dentro do espaço de 2 correntes eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 correntes de espaço. Vou continuar aqui ainda dentro do espaço de 2 correntes, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. E vou seguir em cima dos pontos altos do leque, exatamente como eu fiz lá no primeiro leque. Faço ponto alto então em cima de cada um dos pontos altos. Agora eu tenho aqui, olha, um leque completo então. Ou seja, eu vou seguir intercalando. Em um leque eu vou prender com ponto baixo, o outro eu vou fazer desse jeito. Ponto alto em cima de ponto alto, 2 pontos altos no espaço de 2 correntes, 2 correntes de espaço e ponto alto, 2 pontos altos aqui no mesmo espaço e ponto alto em cima de ponto alto. É importante você testar colocando assim numa superfície plana. Se ficar formando ondulação, você pode diminuir, tá? De 2 para 1 corrente aqui, olha, de espaço aqui
antes e depois do leque, né? Antes e depois do ponto baixo, perdão, e você pode adaptar, dependendo aí dos seus pontos. Eu vou seguir fazendo sempre do mesmo jeito. Aqui, olha, após esse leque, eu vou fazer 2 correntes de espaço e vou prender com ponto baixo dentro do próximo leque. 2 correntes de espaço, vou laçar o fio na agulha, o próximo leque eu faço completo. Esse aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido porque é repetição do anterior, só para que você veja o resultado pronto já de 2 leques aqui então completos, tá? Veja que no espaço de 2 correntes eu fiz somente 2 pontos, 2 correntes de espaço, vou fazer novamente 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, 1, 2, e vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos, 1, 2. Para passar de um leque para o outro, né, para o que eu vou prender com ponto baixo, faço 2 correntes, prendo com ponto baixo, novamente 2 correntes e vou seguir para o próximo leque, onde eu vou fazer o leque completo. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, sempre intercalando, prendendo com ponto baixo no leque, fazendo o leque completo. No final dessa volta eu mostro para você como fazer e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta e veja, olha, que aqui chegando no leque que eu iniciei a volta, eu vou completar fazendo ponto alto em cima dos pontos altos desse leque também. E preciso completar também os pontos altos de dentro do leque, né? Eu comecei fazendo um ponto baixo e 3 correntes, então eu vou fazer mais um ponto alto aqui nesse mesmo espaço, só relembrando que essa primeira fase do ponto alto eu deixo mais apertada, depois alongo um pouco mais e finalizo o ponto alto. E aí faço ponto baixíssimo na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo. Ficou assim, olha, esse primeiro leque então, eu completei esse leque para que ele fique então exatamente igual a todos os outros. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na primeira das 2 correntes que tenho logo à frente, vou deixar essa laçada um pouco mais alongada e vou fazer um ponto baixo e 3 correntes para dar altura do ponto alto e mais 2 para ficar sobrando de espaço, né? Fiz 3 correntes então após o ponto baixo, exatamente igual à volta anterior. Volto aqui no mesmo espaço e vou fazer 2 pontos altos, também do mesmo jeito da volta anterior, até aqui, olha. Ficou assim. Tenho logo à frente os 4 pontos altos desse leque, né? Eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar no penúltimo ponto. Somente um ponto, então, em cima de cada um dos pontos até chegar no penúltimo ponto de base. Esse aqui já é o segundo. Faço ponto alto em cima do terceiro. Quando chega no último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Ficou assim. Para passar de um leque para o outro, eu vou fazer só uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou direto para o próximo leque, tá? Não faço nada em cima desse espaço de 2 correntes e ponto baixo. Então, vou para o próximo leque, no primeiro ponto eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. E sigo fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos, tá? Somente no primeiro e no último ponto do leque é que eu vou fazer esse aumento. E é importante você fazer o teste, colocar em cima de uma superfície plana e se ficar formando ondulação, é só você fazer só um ponto alto aqui, não 2, tá? Nesse último e no primeiro ponto de cada um dos leques. Eu vou completar esse aqui, olha, veja que eu segui fazendo ponto alto em cima de ponto alto, chegando dentro do espaço do leque, eu vou fazer 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer 2 correntes de espaço, volto aqui no mesmo lugar e vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Para completar esse leque, eu sigo fazendo ponto alto até o penúltimo ponto de base. Aqui já é uma repetição do primeiro leque, né? Faço ponto alto até o penúltimo. Chegando no último ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Ficou assim, então, o leque completo. Vou só repetir o próximo agora com um pouco mais de velocidade, vou fazer uma corrente de espaço e vou completar esse próximo leque aqui para que eu mostre para você como fica o resultado aqui do meu, tá? Mas é só uma repetição, olha, eu fiz 2 pontos altos, vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos. É exatamente igual, tá? Todos os leques. Como eu disse, você pode fazer adaptação e se precisar, se ficar formando ondulação, você pode fazer só um ponto alto no primeiro e no último. Se ficar repuxando, você pode fazer 2 correntes de espaço aqui, olha, entre um leque e outro. Você pode aumentar mais um ponto alto aqui dentro do leque, tá? Depende muito dos pontos de cada um, por isso eu já vou deixando várias sugestões aí para você fazer alteração para que o seu fique certinho também. Vou completar esse leque aqui, olha, eu vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos.
Essa aqui é a velocidade que eu faço quando eu não estou gravando, viu? No último ponto eu faço 2 pontos altos. E para passar de um leque para o outro, faço uma corrente. Vou colocar o meu aqui na superfície plana, na bancada, olha, para você ver que fica certinho. Então, fazendo desse jeito aqui, tá? Eu tenho aumento de pontos no primeiro e no último ponto de cada leque, e aí ele fica certinho. Se o seu continuar repuxando, aumenta aqui a quantidade, ou aumenta um ponto dentro do leque. Aqui eu fiz 2, você faça 3 e depois 3 novamente. Você pode aumentar para 3 correntes de espaço aqui dentro do leque. O importante é que ele fique certinho quando colocar na superfície plana. Eu vou seguir repetindo o meu aqui por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo aqui, olha, o complemento do leque, né, onde eu comecei a volta, fiz do mesmo jeito, 2 pontos altos em cima do primeiro ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto em cima dos próximos pontos. E vou fazer mais um ponto alto aqui dentro do leque para completar esse início aqui, então. Exatamente igual eu fiz, olha, nas voltas anteriores. Faço um ponto alto e depois faço ponto baixíssimo na corrente que eu fiz logo após o ponto baixo. E assim eu finalizei mais essa volta. Deixa eu mostrar aqui, então, como ficou no meu trabalho. Agora, na próxima volta, eu já vou começar a fazer aquelas folhas, né? Mas você pode, inclusive, fazer só o contorno com ponto baixo e um ponto picô aqui, olha, na ponta desse leque também, que fica bem interessante. Para fazer essa próxima volta, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro desse espaço de 2 correntes, vou fazer 3 correntes de espaço, e vou voltar aqui dentro do espaço de 2 correntes e vou fazer novamente ponto baixo. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, volto no mesmo espaço e prendo com ponto baixo. Vou fazer novamente 3 correntes, 1, 2, 3, volto aqui no mesmo lugar e faço ponto baixo. Todos esses pontos baixos foram feitos no espaço de 2 correntes que eu tenho dentro do leque. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos altos, mas observe que esse próximo ponto alto aqui, olha, fica bem imprensado por esses pontos baixos, então para não pular nenhum e não ficar torto, não esqueça de observar esse ponto que fica um pouquinho mais imprensado, tá? Vou colocar aqui o fio na agulha e vou fazer ponto baixo em cima desse ponto alto e vou seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos também. Um ponto baixo em cima de cada ponto alto. Se você apertar muito esse ponto baixo, ele fica repuxando. Se você fazer muito solto, fica formando ondulação. Então tem que dosar aqui a quantidade de pontos baixos, tá? Olha, a tensão, perdão, dos pontos baixos, para não ficar nem muito apertado e nem muito solto também. Na hora de passar aqui de um leque para o outro, se o seu tiver ficado formando ondulação, você pode inclusive passar direto aqui sem corrente de espaço para o próximo leque e fazer ponto baixo e seguir fazendo ponto baixo no leque. Mas se ele tiver ficado repuxando aí, você pode fazer aqui, olha, uma corrente de espaço também e seguir para o próximo leque e seguir fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos. O meu dá certinho fazendo assim, uma corrente de espaço, tá? Então, vou continuar aqui fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos até chegar no próximo espaço de 2 correntes que eu tenho dentro do leque. Assim. Chegando aqui no próximo leque, eu vou repetir essa folha, olha, do mesmo jeito. Vou fazer um ponto baixo dentro do espaço de 2 correntes, vou fazer 3 correntes, 2, 3. Volto aqui no mesmo espaço de 2 correntes e faço um ponto baixo. Vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Volto no mesmo espaço de 2 correntes e faço ponto baixo. 3 correntes, volto no mesmo espaço e faço ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo em cima de todos os pontos altos que eu tenho no leque. Um ponto baixo em cima de cada ponto alto, até o último ponto aqui, olha, desse leque. Ficou assim. Para passar de um leque para o outro, eu estou utilizando uma corrente de espaço, mas como eu disse, observe o seu, se ficar formando ondulação, é só você não fazer essa corrente de espaço, tá? E eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Veja que eu estou repetindo, olha, só fazendo ponto baixo em cima dos pontos altos e fazendo essa folha aqui na ponta do leque, né? Como eu deixei como sugestão aí fazer o ponto picô, deixa eu seguir aqui até o próximo leque aqui para mim fazer esse ponto picô para que você veja exatamente como fica. Se você for fazer o ponto picô aqui dentro desse leque, para não ficar torto aqui para um lado, você faça
ponto baixíssimo aqui nessa primeira corrente e depois sim, faça um ponto baixo, 3 correntes de espaço e aí faça o ponto baixo, olha, pegando dentro desse ponto baixo que foi feito dentro do leque, desse jeito, e depois faça ponto baixo aqui dentro do leque novamente. Assim, olha, esse ponto picô fica retinho na ponta do leque, tá? Ele não fica puxando para um lado e nem para o outro. E depois é só seguir fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos altos normalmente. Fica diferente, é uma proposta aí diferente para quem não quiser fazer essa folhinha e quiser fazer somente o ponto picô. Esse ponto picô você pode fazer com 2 correntes, com 3, com 4, tá? Pode fazer aí do jeito que ficar mais fácil aí no seu trabalho ou que aparente melhor aí, né, do seu gosto. Não tem uma quantidade certa para fazer esse ponto picô, mas aí você pode escolher ou fazer a folhinha, ou fazer o ponto picô, ou nem fazer esse contorno aqui com ponto baixo, né? Já deixar ele desse jeito aqui, olha, só com os pontos altos que fica interessante também. O meu eu vou fazer todo desse jeito, então eu vou fazer a volta completa. No final eu mostro para você como finalizar aqui o suplar. Já estou completando a volta, fazendo os pontos baixos na lateral do último leque. Aqui eu vou fazer ponto baixo até o último ponto alto. E se você tem aí uma agulha de tapeceiro, uma agulha de costura, facilita. Mas se não tem, aqui olha, é só finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz aqui para começar as 3 correntes, né, no primeiro leque. Então, só fazer ponto baixíssimo, alongar bem esse fio, passar ele para a parte de trás, amarrar bem e cortar as sobras. Mas como eu disse, se você tem uma agulha de tapeceiro, facilita. Então, após o último ponto baixo, aqui em cima do último ponto alto, eu vou alongar esse fio e vou cortar aqui para fazer esse acabamento. Vou colocar esse fio na agulha. Aqui eu sempre utilizo a agulha número 14, mas se você tiver aí uma agulha de costura dá certo também. Vou colocar esse fio na agulha e vou passar, olha, pegando os 2 fios do primeiro ponto baixo desse jeito. Vou passar todo o fio de trás para frente, vou passar de cima para baixo no último ponto baixo e agora no ponto baixo já saindo para o avesso da peça, na parte de trás, desse jeito. Aperto bem esse ponto, com o fio no avesso da peça eu vou conduzir ele aqui, olha, no acúmulo de fio que eu fiz aqui essa folhinha, só costurar ele aqui para sair no final aqui desse acúmulo de fio. Aqui eu posso dividir esse fio em 2, independente da espessura do fio que você tiver utilizado aí para fazer a sua peça, só dividir ele em 2. Vou tirar metade desse fio da agulha, a outra metade que sobrar eu vou passar em mais um fio aqui, olha, para dar sustentação para amarrar. Eu nunca faço nos fios que ficam muito próximo aqui desse espaço, tá? Para não aparecer lá na frente. Posso tirar agora o fio da agulha e vou amarrar bem aqui antes de cortar as sobras. Aqui pode fazer 2 ou 3 nó, que fica bem seguro aqui na parte do avesso da peça e não fica aparecendo, porque ao dividir esse fio não fica formando volume, tá? Na hora de fazer o nó. E aqui é só cortar as sobras. Finalizei aqui essa peça, olha, já tenho ela pronta, né? Vou mostrar aqui para você que do jeito que eu finalizo, eu já coloco ela para uso, tá? Ela já fica certinha, não precisa engomar, não precisa passar nada para endurecer essa peça. Muita gente tem dúvida que eu terminei de fazer a peça, ela já está pronta para uso. Na verdade, falta aqui, olha, fazer o acabamento desse fio aqui do início, tá? Do mesmo jeito, só vou colocar esse fio aqui na agulha também. Vou mostrar aqui para você que é exatamente igual. Na verdade, eu só costuro ele um pouco mais para deixar ainda mais firme aqui esse miolinho, né? O início aqui. Estou no avesso da peça. Vou só costurar esse fio um pouco mais nesse acúmulo de fio que foi feito aqui dentro do anel mágico, dar uma volta a mais ou 2 aqui para deixar ainda mais firme e não ficar tendo problema em se soltar. Mesmo depois que você fizer esse nó, se você fizer uma volta completa aqui, se esse fio soltar, você vai ter espaço aqui de fio para amarrar novamente, tá? Então fica bem firme aqui, olha, eu vou dar uma volta completa. Agora eu vou dividir esse fio em 2 do mesmo jeito que eu fiz com a outra ponta de fio e vou amarrar bem. Agora sim fiz o acabamento nas 2 pontas de fio, tenho aqui a peça prontinha, eu espero que você tenha feito a sua e gostado do resultado. Se você fizer maior e encontrar alguma dificuldade na hora de adaptar esse bico de acabamento, é só deixar um comentário que eu ajudo você. Um forte abraço e até o próximo passo a passo.